obviamente o termo nacionalismo tem diferentes significados para diferentes agentes políticos, ele é muito usado não apenas no mundo acadêmico, mas no discurso público mais amplo, né? A minha perspectiva é de um estudioso do nacionalismo e, portanto, estou falando do nacionalismo como um conceito acadêmico nas ciências humanas, em geral, especialmente nas ciências sociais. E é uma definição baseada no trabalho de vários autores. Primeiramente, Benedict Anderson, que é o mais famoso como grande pai dos estudos contemporâneos do nacionalismo, mas outros autores também como Etienne Balibar, Richard Handler e Rogers Brubaker, de diferentes disciplinas e tradições acadêmicas, né? Mas nacionalismo, para mim, é o discurso ou a ideologia que isso tem certos pressupostos. Primeiro, a existência de um povo como um sujeito coletivo unido por alguma característica, seja ela cultural, linguística, histórica, né? Dois, de que esse povo tem o direito de autoafirmação política, ou seja, tem o direito à soberania política, ou seja, que esse povo deve ser tanto o súdito do Estado quanto o seu soberano, ou seja, que tem que ter uma autonomia política desse povo, né? Ou seja, o nacionalismo é essencialmente uma ideologia, um discurso político. E terceiro elemento é que esse Estado e esse povo são geograficamente delimitados, ou seja, tem fronteiras bastante claras. Até um certo lugar vai um certo povo e um certo Estado nacional, né? Ou seja, isso é o que eu chamo de nacionalismo e o que todos os estudiosos contemporâneos do nacionalismo chamam de nacionalismo. Ou seja, não se trata apenas de governos ou movimentos marcados pela luta pela soberania, como, por exemplo, supostas nações que não são independentes ainda, como a Catalunha ou Mindanao, nas Filipinas, né? E não apenas estados nacionais marcados pelo discurso xenófobo ou demarcação clara de fronteiras, o discurso antiglobalização, como a gente vê tantos hoje em dia. Ou seja, nessa perspectiva do nacionalismo, qualquer, que eu mencionei, qualquer Estado nacional é igualmente nacionalista, pelo menos tem uma base igualmente nacionalista, ou seja, a França, os Estados Unidos ou a Hungria do Orbán, por exemplo. Ou seja, a ideia é de que o Estado está representando um povo e age em nome desse povo. E que esse povo e os Estados são geograficamente delimitados, né? Por exemplo, tem uma praça no Rio Grande do Sul / Uruguai, na fronteira do Brasil com o Uruguai, em Santana do Livramento e Rivera do outro lado, que é literalmente dividida ao meio, pintada com as cores nacionais brasileiras de um lado e com as cores nacionais uruguaias do outro, porque supostamente você cruza aquela linha imaginária, você está em outro estado. Isso é tão nacionalista quanto, por exemplo, a construção de um muro entre o México e os Estados Unidos. Ou seja, não precisa ser um nacionalismo exacerbado, xenófobo, ou baseado no controle de fronteiras, ou preservação do mercado nacional, né? Ou seja, basicamente todos os estados contemporâneos têm uma base nacionalista, né? Então, nesse sentido, né, não pode existir uma nação sem nacionalismo. Ou seja, na verdade, essa perspectiva que eu mencionei pode ser chamada de construtivista, no sentido de que se supõe que essas nações realmente não existem senão imaginadas por alguém, imaginadas como povos geograficamente delimitados e que têm direito à soberania. Ou seja, é a imaginação nacionalista que cria as nações. Isso é uma característica básica do que eu gosto de chamar da Revolução Andersoniana, por causa do Benedict Anderson, né? Que é muito famoso por essa ideia de comunidades imaginadas. As pessoas geralmente falam da ideia de comunidades, ou do termo comunidades imaginadas, sem mencionar as duas outras coisas que o Anderson vê junto com a comunidade imaginada, que é o fato dela ser limitada e o fato dela ser imaginada como soberana, né? Então, nesse sentido, tradicionalmente, antes dessa Revolução Andersoniana, a gente poderia dizer, existe a Alemanha e existe uma doença coletiva que gera o nazismo, que é o nacionalismo depois, o nacionalismo fascista, né? Numa perspectiva andersoniana, na verdade, a própria nação alemã, antes desse regime fascista, é uma criação do nacionalismo, né? Então, nações não existem senão fora do imaginário do nacionalismo. É mais radical do que dizer que simplesmente as nações são criadas pelo nacionalismo. Então, o que pode haver é diferentes graus de expansão e de profundidade de crença na nação. Por exemplo, quando
foi proclamada a independência do Brasil, era um grupo muito diminuto que acreditava na existência dessa comunidade imaginada, delimitada geograficamente, chamada Brasil. Pouco a pouco isso foi se expandindo, né, muitas vezes de forma bastante violenta, como no caso das revoltas do período regencial, né, com a consolidação da ideia de que existe um país que detém a sua soberania. Então, o que existe é isso, diferentes graus de consenso sobre a existência de uma nação. Né? Então, por exemplo, Porto Rico existe como nação? Não sei, não existe um Estado Nacional porto-riquenho, mas na imaginação de quase todos os porto-riquenhos existe uma nação chamada Porto Rico. Mesmo que o movimento independentista seja muito diminuto. Sim, não apenas podem existir diferentes nacionalismos no Estado, quanto essa é a tendência geral. Primeiro porque as pessoas, diferentes grupos sociais, diferentes grupos raciais, geográficos, imaginam a nação de forma diferente. Então, mesmo quando as pessoas se referem a uma mesma nação, ou idealizam, valorizam, contam casos sobre essa nação, o fazem de forma muito diferente. Então, existem diferentes narrativas, práticas, discursos nacionalistas sobre a mesma comunidade imaginada. Eu posso dar um exemplo aqui de Cuba, por exemplo. Existe o nacionalismo oficial do Estado cubano, né, baseado na ideia do socialismo como única forma de soberania nacional, o anti-imperialismo como fundamento da nação cubana, né, que é muito criticado pela grande maioria da população cubana dentro e fora da ilha, né? Embora certos elementos sejam mais compartilhados que outros. Ninguém em Cuba diz, não, eu sou imperialista, eu defendo que os Estados Unidos intervenham em Cuba, porque isso sim seria uma coisa antinacionalista. Né? Mas existem várias críticas a esse nacionalismo oficial e inúmeras outras ideias do que seja ser cubano que não aparecem no discurso do Estado, como, por exemplo, ser cubano é ser sensual, é saber dançar, saber dançar reggaeton, salsa, por exemplo, ou ter certas formas culturais, como religiões afro-cubanas, etc. Ou mesmo ideias negativas sobre a nação. Né? Ser cubano é ser malandro, saber tomar partido das situações negativas, tirar vantagem dos outros. Né? Ou seja, existem inúmeros discursos nacionalistas sobre a mesma comunidade imaginada. Né? Aqui no Brasil é a mesma coisa, você pode pensar até geograficamente, né? O que representa o Brasil. Para algumas pessoas pode ser o Pão de Açúcar, outros vão dizer, não, é a Avenida Paulista, o Sertão do Nordeste, a Praça dos Três Poderes, ou mesmo um mosaico que seja algumas ou todas essas imagens. Né? Então, a partir do momento que você deixa de acreditar que existe uma nação fora do imaginário nacionalista, você começa a ter que admitir que os nacionalismos são sempre necessariamente diversos, mesmo dentro de um Estado nacional. Mas o que une todos esses nacionalismos em torno de uma mesma comunidade imaginada, consolidada em um Estado, é a valorização da existência dessa nação e de sua soberania política. Ou seja, as pessoas podem até falar mal do Brasil, dizer que isso aqui é um horror, dá tudo errado, é o jeitinho brasileiro, que nada funciona, etc. Mas mesmo esses comentários negativos consolidam a ideia de que existe alguma coisa ali chamada Brasil. Tá? E em casos muito excepcionais, isso leva a uma negação da ideia de que essa comunidade deva ser soberana e unificada. O que me leva a um segundo tipo de diversidade de nacionalismos dentro do mesmo Estado, que existem vários casos, né, através do mundo de Estados nacionais relativamente consolidados, em cujo seio existem movimentos independentistas bastante fortes. Né? O caso, por exemplo, né, mais dramaticamente atualmente, da Catalunha, no Estado espanhol, e da ilha de Mindanao, em sua porção muçulmana, no sul das Filipinas, por exemplo. Tem vários um movimento forte de autonomia, de soberania ali. Sem falar do movimento independentista porto-riquenho, que está aí há décadas, relativamente pouco, quantitativamente pouco expressivo, mas qualitativamente muito importante. Né?
E existe uma terceira variedade de nacionalismos dentro de um mesmo Estado nacional que eu quero salientar aqui, que é muito importante para o mundo globalizado de hoje, que é o fato de que comunidades migrantes que vivem em grandes estados plurinacionais, estados multiculturais como os Estados Unidos, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos ou qualquer país da Europa Ocidental, esses grupos desenvolvem seus próprios nacionalismos, que eu chamaria de diaspóricos, outras pessoas chamam de nacionalismo a longa distância. Ou seja, um grupo de brasileiros que vai morar no Japão e acaba se unindo em torno de práticas culturais brasileiras, formam associações, mandam dinheiro para associações no país de origem. Mas mesmo quando isso nos torna uma coisa organizada, né, e é bastante comum que seja organizada, que haja associações desse tipo, né, o próprio fato de um grupo de imigrantes se reunir para comer uma comida nacional, ou comentar, ou cantar a música do seu país de origem, etc. Isso é um ato nacionalista. Eles estão performatizando as suas nacionalidades num contexto territorial diferente do seu de origem, né? Isso é bastante comum hoje em dia, né? Eu, por exemplo, eu tive recentemente nos Emirados Árabes Unidos, um país que tem 10 a 15% da população apenas nascida ali, né? Ou seja, 85% a 90% da população vem de fora. E de vários países, ou seja, a própria maneira que você vai identificar esses migrantes, você fala de onde eles vêm. Vem do Paquistão, vem da Índia, vem das Filipinas, de Uganda, da Etiópia. Já é nacionalista porque você está classificando os seres humanos de acordo com essas comunidades imaginadas, territorialmente definidas e supostamente soberanas, né? E o que acontece é que essas identidades nacionais, nesse contexto multicultural, né, por exemplo, como da cidade de Dubai, essas identidades nacionais, em vez de dar lugar a identidades híbridas ou pós-nacionais, são reforçadas, são identidades nacionais cada vez mais fortes nesses contextos de globalização. Então, para resumir, então, sobre a questão de se pode haver diferentes nacionalismos dentro, né, de um mesmo Estado nacional, sim. Primeiro, pelo fato da própria existência de possíveis movimentos separatistas, né, independentistas dentro desse Estado. 2, pela existência de vários nacionalismos de longa distância de grupos de imigrantes que estão nesses estados, em vários desses estados nacionais. E 3, pela própria essência do próprio Estado Nacional consolidado, em que há diferentes perspectivas, interpretações, narrativas sobre o que é essa nação. A diversidade é inerente ao nacionalismo. E, aliás, é uma das forças do nacionalismo justamente essa, de poder se associar com diferentes ideologias políticas, diferentes imaginários, diferentes grupos. Bem, essa frase do Macron é repleta de ironias, né? Ela foi dita na comemoração do final da Primeira Guerra Mundial, né, na presença de líderes dos países envolvidos na Primeira Guerra Mundial, né? Primeiro, que é irônico que ele está dizendo isso na qualidade de representante de um Estado nacional, ou seja, sob a perspectiva que eu falei aqui, né, do que é o nacionalismo, essa ideologia hegemônica, global, de que existem povos geograficamente definidos que são imaginados como devendo ser necessariamente soberanos, a própria posição em que ele está é altamente nacionalista, né? Então, obviamente, ele está usando a palavra de uma forma diferente da que nós na academia usamos. Mas não deixa de ser muito irônico que ele está dizendo isso na qualidade de um chefe de um Estado nacional, numa celebração que é internacional. Mas aí entra outra coisa interessante, como todo internacionalismo supõe o nacionalismo, ou seja, é entre nações, ou seja, não há internacionalismo sem nacionalismo, né? Então está ali a representante da Alemanha, a representante do Reino Unido, ou seja, de várias nações, uma comemoração altamente nacionalista. E uma outra ironia maior ainda é que a Primeira Guerra, o final da Primeira Guerra, o resultado da Primeira Guerra foi uma das ocasiões de maior expansão do nacionalismo na Europa e na região do Mediterrâneo, porque 2 estados multinacionais dinásticos caíram e foram
foram sucedidos por grandes estados, por estados nacionais. É o caso do Império Austro-Húngaro e do Império Otomano, né? Então é muito irônico que ele tenha dito isso tudo nesse evento. Mas o que é interessante aí é que isso mostra como o termo nacionalismo não é fixo, não é dado, não é propriedade de ninguém. Então, o que ele entende por nacionalismo é algo bastante diferente. Mas, com relação à sua pergunta, se pode haver patriotismo sem nacionalismo, da resposta acadêmica de estudos do nacionalismo contemporâneo, a resposta é, obviamente, não. Porque você só pode ser patriota se você supõe a existência de uma pátria, né? O que é essa pátria, se não uma nação, ou seja, um povo imaginado como territorialmente definido e politicamente soberano, né? Então, é impossível ser patriota sem ser nacionalista nesse sentido. Agora, é óbvio que o que o Macron está chamando de nacionalismo ali não é o que eu chamo de nacionalismo, mas é o que as pessoas costumam chamar de nacionalismo, se referindo a certos governos marcados por xenofobia, preocupação muito grande com a fronteira, um investimento muito forte em símbolos nacionais, às vezes com cultos de personalidade, né? Protecionismos econômicos, etc., né? Como é, por exemplo, sei lá, aqui no Brasil muita gente diria, né, que Vargas foi um governo nacionalista e a Primeira República não foi um governo, não foi composto de governos nacionalistas. No sentido de nacionalismo que eu uso, não tem essa diferenciação não tem sentido nenhum. Ou seja, os dois eram profundamente nacionalistas porque estavam baseados na existência dessa coletividade geograficamente definida, supostamente soberana, chamada Brasil. Se você quiser dar um outro nome para esse tipo de governo em que enfatiza, né, proteção das fronteiras ou preservação da pureza nacional ou protecionismo econômico, tudo bem. Mas nacionalismo não é simplesmente isso. Ou seja, nacionalismo é aquela ideologia mais ampla, hegemônica, compartilhada por estados nacionais desse tipo de que o Macron está se referindo ou não. Então, essa eu acho que é a diferenciação básica, né? Agora, outra coisa que eu acho interessante nesse depoimento do Macron é que, embora a palavra nação seja muito valorizada, né, a palavra nacionalismo, muitas vezes, contemporaneamente, passa a ter um sentido negativo, especialmente em termos das pessoas que se opõem a esses governos chamados populistas que estão crescendo no mundo, né? Os defensores da democracia liberal, etc., vão chamar de nacionalistas esse tipo de regime. Eu diria que seria um nacionalismo exacerbado, de um nacionalismo fechado, autoritário e xenófobo, né? Mas mesmo essas pessoas que defendem governos como, né, os do Orbán na Hungria, ou do Erdogan na Turquia, ou mesmo o Maduro na Venezuela, ou Trump nos Estados Unidos, eu acho que eles evitam muitas vezes o uso da palavra nacionalismo. Eles usam outras palavras, como, por exemplo, defesa da soberania, anti-imperialismo, liberdade, etc. Porque muitas vezes a palavra nacionalismo se tornou tão negativa que no discurso político às vezes se torna uma categoria de acusação. O nacionalismo é aquilo que gera guerra, gera problemas. Então, mesmo as pessoas que defendem esse tipo de governo, nacionalismo no sentido estrito e hard da palavra, né, acho que evitam um pouco esse termo. Essa euforia com essa ideia de fim das nações e da globalização como grande narrativa nacional, né, que geraria uma ausência de fronteiras nacionais, né, e um trânsito cada vez maior de pessoas, bens e informação, surgiu com o final da Guerra Fria, né, ou pelo menos se exacerbou com o final da Guerra Fria, no começo dos anos 90, em que a ideia de um mundo dividido deu lugar à ideia de um mundo sem fronteiras. Havia uma certa euforia em relação a isso e, ironicamente, muitos acadêmicos ainda acreditam nisso, de que essa globalização
gerará um mundo sem nacionalismos, né? Agora, isso obviamente está sendo contradito pela realidade constantemente. Não apenas no caso daquilo que eu estava chamando de nacionalismo hard, ou nacionalismo xenófobo, ou nacionalismo no sentido mais forte do termo, como no nacionalismo no sentido mais amplo, acadêmico do termo, que é o que eu uso academicamente, né? Então, pegando exemplos assim do primeiro caso, né? Ou seja, movimentos separatistas, por um lado, e governos xenófobos, protecionistas, que exacerbam o sentido de nacionalidade. Primeiro, esse discurso da ideia de fim das fronteiras começou a ser, de fim das nações, ser falsificado logo com a Guerra dos Balcãs, logo depois que surgiu essa euforia, né? Ou seja, a Guerra da Croácia, da Bósnia, etc., como grandes exemplos de persistência do nacionalismo. Mas é engraçado como a imaginação global pensa, né, em vez de ver isso como um exemplo claro de que a globalização não leva necessariamente ao fim das fronteiras, vem isso como algo anômalo próprio de lugares complicados como os Balcãs, né? Mas, obviamente, isso se espalhou pelo mundo todo, e não apenas em casos de guerras e separatismos, né, mas também nesses famosos governos nacionalistas fortes, como eu estava dizendo, os populismos contemporâneos atuais, né, que são nacionalistas nesse sentido mais estrito do termo, né, no sentido macroniano, digamos, do termo, que une direita, esquerda, democracias e regimes autoritários, né? Você pensa nos exemplos que eu dei aqui: Hungria, Turquia, né, Venezuela, Estados Unidos, mas aí você vem também o México, Brasil, Filipinas, né, há crescendo aí de regimes que não apenas são nacionalistas no sentido genérico do termo, mas são nacionalistas nesse sentido forte e específico macroniano, ou seja, nacionalistas no sentido de valorizar a nação acima de tudo, de um patriotismo muito explícito, de valorização de símbolos nacionais, fechamento de fronteiras, e, no limite, governos xenófobos também, controle de imigração, obviamente, etc., né? Então, ou seja, infelizmente, não há nenhum sinal de que a globalização esteja levando a um enfraquecimento desse tipo de identificação e desse tipo de governo, né? Muito pelo contrário. Agora, além desse tipo de nacionalismo hard, macroniano, né, de que eu estou falando, a globalização tampouco levou ao fim do nacionalismo no sentido andersoniano, no sentido mais amplo que eu estou falando aqui, ou seja, essa ideologia segundo a qual a humanidade está dividida em povos geograficamente definidos, que tem direito, cada um deles, à sua autonomia política, né? Isso nunca deixou de ser uma ideologia hegemônica com a globalização, ao contrário do que os teóricos da globalização esperavam. Eu já citei aqui o exemplo de Dubai, né, um lugar onde 10% da população apenas é oriunda dali, né, que tem uma população migrante gigantesca, né, e essa população migrante, as pessoas se identificam em termos nacionais. As pessoas são paquistanesas, são indianas, filipinas, ugandenses, né, ou seja, a identificação nacional persiste, né. Existe um livro muito interessante sobre brasileiros de origem japonesa que vão morar no Japão. Pessoas que nasceram no Brasil, que têm origem japonesa e foram morar no Japão na crise dos anos 80 e 90 e que se tornaram muito mais brasileiros, desenvolveram um sentido de identidade nacional muito forte lá no Japão, né? E começaram a fazer feijoada, a abrir escola de samba, coisas que eles não fariam ou nunca tinham feito aqui no Brasil, né? Isso é um caso muito comum, né, de criação, valorização de elementos nacionais na diáspora. E mostra como, na verdade, a experiência de globalização não gera necessariamente identidades pós-nacionais, muito pelo contrário, né? Sem falar do caso de globalização em que a pessoa não necessariamente migra, né? As pessoas são expostas a produtos culturais de outros lugares e interpretam essas produções culturais de outros lugares em seus próprios termos, em termos nacionais, né? Porque justamente elas não têm experiência do contexto em que esses produtos
produtos originalmente foram produzidos. Eu dou um exemplo, eu quando fui morar nos Estados Unidos, fiquei muito chocado com a existência dos subúrbios, né? A maior parte da população norte-americana mora em subúrbios, que são esses lugares completamente desprovidos de alma, digamos assim, que as pessoas se movimentam sempre em carro, não tem ninguém nas ruas. São casas infinitamente repetidas, casas idênticas por vários quarteirões, com pequenos shoppings ou centros comerciais onde as pessoas vão realizar suas compras e voltam para casa e vivem uma vida completamente isolada. Eu tinha visto inúmeros filmes americanos em que os subúrbios aparecem, mas para mim eu interpretava aquilo como um bairro brasileiro tranquilo. Eu imaginava que, tudo bem, tem essa sequência de casas aqui, mas a pessoa vai virar na esquina e vai ter uma padaria, vai ter uma mercearia, etc. Ou seja, eu estava interpretando em termos nacionais, de certa forma, né? Então, quando eu chego nos Estados Unidos, né, eu vejo que não é assim, eu passo a ver essa existência de uma vida de rua, né, de um universo de uso misto, comércio e residência, como uma coisa nacional. Ou seja, não que eu seja muito muito aguerrido à ideia de Brasil, não me considero um nacionalista. Aliás, eu realmente não gosto de nacionalismos de nenhum tipo, né? Mas quase que inevitavelmente eu passei a interpretar isso em termos nacionais. Então, assim, a globalização não leva ao fim do nacionalismo, pelo menos até agora, né? Não há sinais disso, nos dois sentidos, tanto no sentido de identidades fortes, xenófobas, separatistas, protecionistas, né, e governos desse tipo, como também no sentido mais light do termo nacionalismo, né? Ou seja, de pessoas que se identificam como sendo de diferentes nações. Agora, o que eu quero dizer que talvez seja mais importante é que a base ideológica desses nacionalismos xenófobos, protecionistas, autoritários, populistas, é o nacionalismo no sentido mais amplo, no sentido mais light, né? Ou seja, se não existisse a ideia de Hungria, não existiria um movimento político e um partido político, um líder político que dizem que a Hungria deve ser preservada etnicamente, que deve expulsar os Roma, os lá são chamados de ciganos, né? E que deve proteger suas fronteiras de imigrantes ilegais. Ou seja, não é que necessariamente todo nacionalismo derive numa xenofobia, etc. Mas sem esse nacionalismo, sem essa ideia light do nacionalismo, ou seja, que os seres humanos estão divididos em povos geograficamente definidos, né? Não poderia surgir esse tipo de nacionalismo a que o Macron se refere, esse nacionalismo, digamos assim, doentio, xenófobo, hiperprotetor das nações, né? Então eu acho que é isso que a gente deve enfatizar. Enquanto a gente acreditar que existe o Brasil, a gente vai correr o risco de ter um governo que vai falar Brasil acima de tudo. Bem, eu não sou muito dado a falar sobre o futuro. Por muito tempo eu fui um super otimista político, né, para a chacota dos meus amigos. E realmente meu otimismo está diminuindo ultimamente. Eu acho que dificilmente teremos alguma coisa para comemorar, né, em 2022. Mas acho que a direção que a gente está tomando em relação ao tema, né, de hoje, do nacionalismo, é muito negativa, né? Eu diferencio entre o nacionalismo como ideologia mais genérica, hegemônica, branda, da ideia de que existem povos geograficamente delimitados que têm direito à soberania, que é a base de todos os Estados nacionais, desses nacionalismos fortes, xenófobos, que valorizam o patriotismo acima de tudo, os símbolos nacionais, e tendem a xenofobia, proteção de fronteiras, e etc. O que eu talvez queira dizer é que eu acho que a gente está muito assustado com o crescimento desses movimentos nacionalistas no sentido mais estrito, no sentido mais forte, mais rádio, né? Mas que a base desse nacionalismo problemático que a gente vê é o nacionalismo brando nosso de todo dia, né? Ou seja, o fato de que nós acreditamos que os seres humanos no planeta Terra estão divididos entre povos
em povos, em comunidades imaginadas, territorialmente definidas, e que a soberania política deve se basear na existência desses povos. O que eu quero dizer é que sem esse nacionalismo mais amplo, no qual muitos de nós estamos investidos com a maior das boas intenções, esse nacionalismo que nos faz falar de línguas nacionais, de tradições nacionais, literatura nacional, né, cultura nacional, e valorizar como algo bonito a ser preservado, de patrimônio nacional. Enquanto a gente acreditar de que existe uma nação cuja cultura, língua, patrimônio tem que ser preservado e ser celebrado, a gente está aberto ao risco de governos nacionalistas no sentido negativo do termo, né? O que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que a gente só vai poder estar livre do risco de alguém celebrar o 31 de março no dia que a gente conseguir imaginar um mundo em que a gente não celebre o 7 de setembro.